O meu casamento gerou uma herança e eu vou contar para você como foi. Cada filho é um presente de Deus para a nossa vida. Deus, ele confia a herança dele para nós, os pais. Eu tive 3 filhos, né? O primeiro foi o Wellington, né? O primogênito. E, gente, o primeiro filho sempre marca muito a vida de uma mãe, sabe? Porque é o primeiro, né, gente? É o primeiro. E teve vários desafios, né? Eu ainda era muito nova, não tinha muita experiência com isso. A maternidade é desafiador, né? Mas foi uma bênção. O Wellington nasceu em Belo Horizonte, um menino saudável, perfeito, lindo, sabe? E foi bênção ter esse menino nos meus braços. Na hora que ele nasceu, sabe? Que o médico colocou ali nos meus braços. Gente, que coisa maravilhosa. Você não sabe como que é bom, gente, ter um filho e poder desfrutar dessa maravilha que é poder ter o filho no braço. Aí a gente, depois que a gente tem o filho, a gente esquece de toda a dor que a gente passou para poder parir, né? Porque, na verdade, eu tive ele normal, né? Todos os meus filhos eu tive parto normal. Mas é tão glorioso quando você pega no colo, porque você esquece de toda aquela dor e lembra, sabe, do favor do Senhor ali no seu colo. Gente, isso não tem preço, é maravilhoso. Eu tive a segunda filha, que é a Sara, princesa, mãe de nações, né? A Sara nasceu ali em Teresina e, gente, foi tão maravilhoso quando eu tive aquela menina, porque ali em Teresina eles têm no hospital que eu ganhei a Sara, que foi no Hospital do Buenos Aires, eles têm vários títulos de amigo da criança. Então, a criança, ela já nasce e já vem com a mãe, sabe? Pro quarto, já sai com a mãe. Então foi maravilhoso pegar aquela menina no colo, sabe? Dar de mamar, amar aquela menina, sabe? Foi maravilhoso. Então cada filho é uma experiência diferente. E depois eu tive a Dâmaris que é a caçula, né? Preciosa, a Dâmaris. Nasceu também no mesmo hospital ali em Teresina, né? E a Dâmaris foi um parto assim tão maravilhoso, sabe? Aquele parto rápido, sabe? Aquele parto rápido, sem dores. Foi a Dâmaris, gente. Parto normal, uma menina grandona de 4,2 kg. Mas foi tão maravilhoso, Deus colocou a mão dele ali, sabe? E me deu aquele presentão que é a Dâmaris. Gente, os filhos é uma bênção, né? Poder pegar a Dâmaris no colo, poder dar de mamar aquela menina. É maravilhoso, foi maravilhoso, né? Os filhos são herança do Senhor, são um presente que Deus confiou os pais para poder criá-los e ensiná-los no caminho do Senhor e para Ele. A maternidade muda a vida de uma mulher. Mudou a minha vida completamente. Eu era imatura antes da maternidade, mas a maternidade, ela vai te amadurecendo. Porque você precisa ser uma pessoa madura para poder ter filhos. E a maternidade te ajuda nisso. Você pode, às vezes está querendo até ter filho, mas fala, mas eu sou tão imatura e tal. Ora a Deus, cumpra a vontade de Deus, tá? Tenha os filhos para Deus e no percurso da maternidade Ele vai te ensinar, porque foi isso que Ele fez comigo. Ele me ensinou. Gente, é tão bom aprender do Senhor. É tão bom aprender dele. E ele está pronto a nos ensinar quando nós dependemos dele. E para aquela mulher, né, para aquela família, para aquele casal que tem medo de ter filhos, gente, não tenha medo. É o propósito de Deus, né? Deus, ele deu uma ordem lá no início da Bíblia, ele falou, crescer e multiplicar. Então, isso é para nós. Deus fez a mulher e fez ela com útero. E o útero, o que ele faz? Ele gera filhos. Então, essa mulher, ela só precisa de obedecer a Deus, aquilo que Deus mandou, né, na sua palavra. Não precisa temer. Aquilo que Deus dá, Ele capacita, sabe, para poder a pessoa cuidar. É Ele que vai capacitar essa mãe, essa mulher, para poder ter esse filho. É Ele que vai capacitar esse pai, para ele poder ser um pai dessa família. Então, gente, não tenha medo. Deus cuida de tudo e Deus cuida de detalhes. Por que eu falo isso? Porque olha só onde eu tive meus filhos. Tive um em Belo Horizonte, eu estava lá praticamente sozinha. Tive as outras 2 filhas lá em Teresina, no Piauí, longe da minha família. Só estava lá meu esposo e Deus. Então, Deus cuidou de tudo. Deus, ele sempre vai prover
sabe? Na vida daqueles que obedecem Ele, aqueles que fazem a vontade dEle. Então não tenha medo. Ser mãe é um presente de Deus. A maternidade é uma bênção. Vai trazer prosperidade na sua vida. Sabe por quê? Porque os filhos são herança do Senhor. É a multiplicação do tesouro. Então isso é maravilhoso. Não tenha medo. Cumpra a vontade de Deus. Você pode me perguntar assim, Keila, mas como que foi para você ser mãe de 3 filhos? Foi maravilhoso, tá? Foi espetacular, mas foi também desafiador, né? Porque ter filhos é desafiador. Desde quando você fala, eu sou mãe, pronto, você tem aquela responsabilidade que você está criando filhos para Deus, tá? Então você tem que ter todo um cuidado, tá? Todo um tempo investido para poder esse filho crescer, né? E ele servir a Deus, ele honrar a Deus. Tive muitos desafios, tá? Como mãe, cada filho nasceu num lugar, né? O Wellington nasceu em Belo Horizonte, a Sara e a Damaris nasceram em Teresina. Em Belo Horizonte, os primeiros dias eu tive que me virar sozinha, tá? Tive que me virar sozinha com o meu menino pequeno, né? E foi desafiador, foi um tempo assim de muita luta para mim, mas o Senhor me deu graça e o menino está aí para a glória de Deus, né? E a Sara, eu estava morando no Piauí e foi bem assim difícil, mas Deus é tão maravilhoso que eu conheci uma mulher lá em Teresina, eu evangelizei ela, a Santana, e essa mulher, quando eu ganhei a Sara, ela cuidou de mim, sabe? Ela cuidou de mim. Então, assim, foi muito bom. E eu tive também o apoio muito grande do meu esposo. Meu esposo me ajudou muito quando eu tive a Sara. Então, assim, ele foi o meu parceiro mesmo, sabe? E isso foi maravilhoso, né? É isso, gente. A maternidade não é só a mãe que fica por conta do filho, não. É os dois, é o casal, né? Então, meu esposo, ele me ajudou muito com elas quando era pequena. Mas teve desafios, né? Teve desafios sim. Por exemplo, a minha mãe, ela não foi ficar comigo, né? Morava em Teresina, quase 3.000 quilômetros de distância, gente. Então, assim, foi bem complicado, mas eu tinha Jesus, né? Eu tinha o Senhor na minha vida e eu tinha meu esposo também, que me ajudava muito. Então, eu quero dizer para você que não importa a situação que você estiver, tá? Quando você for gerar os filhos para Deus, Deus vai sempre usar uma rede de apoio para te apoiar. Como Ele usou, sabe quem? Lá? A Santana, né? Então Deus, Ele sempre vai preparar alguém para te ajudar nesse propósito que é dEle, né? E também quando eu tive a Damaris foi maravilhoso. Por quê? Porque a minha mãe, ela tomou o ônibus 3 dias de viagem, gente. 3 dias de viagem para poder ficar lá comigo. Então foi maravilhoso, né? Eu já tive esse apoio da minha mãe. É tão importante, né? Quando a mãe está perto nesse momento, né? Que a filha vai ter o filho. Muitas não têm essa oportunidade, mas eu quero dizer para você, não fica triste não, tá? Se você estiver longe da sua mãe, se você não tiver a sua mãe, Deus vai preparar alguém para te apoiar nesse momento, tá? Cada filho é uma pérola, cada filho é único e em cada filho tem uma maneira da gente trabalhar com ele, na criação. Por exemplo, o Wellington é homem, eu tive que trabalhar com ele de maneira diferente, né? Eu tive que ter outra linguagem com ele, outra abordagem, porque na verdade o que o homem faz? A mãe, ela precisa de treinar o filho para ele poder ser um homem de verdade, né? E quando ele tiver a família dele, ele poder ser o sacerdote da família, né? Ele poder ser o protetor da família, o provedor do lar, né? Então, o homem, a gente tem como é que eu vou dizer? Tem um papel muito importante para poder preparar os homens para um futuro, para a próxima geração. Então, cada filho é uma pérola, mas cada um tem um propósito. Então, o Wellington foi assim. A Sara já é menina é diferente, a Sara e a Damaris é menina. Então, a gente teve que agir diferente com elas, né? Aquele carinho, não é verdade? E é totalmente diferente. A feminilidade, né? E como cada filho, né, é diferente um do outro, não pode ser a mesma criação, gente. E eu tinha isso na minha mente, que tinha que ser tudo igual, mas não é. Cada filho é único, né? Então, cada filho você vai criar de uma forma diferente.
A Dâmaris foi a caçula. A Dâmaris é maravilhosa, mas eu tive alguns desafios também com ela. Mas o Senhor me deu graça, né? Sempre estávamos ali manifestando o nosso amor e verbalizando o nosso amor por ela, para todos os filhos, na verdade. E então, eu acho que isso tudo faz toda a diferença na vida de um filho. É desafiador, mas eu acredito que o Senhor ele está presente em todas as fases, tá? Que essa mãe passa e que esse filho também passa, sabe? Cada estação Deus tem um propósito. E em cada filho também que Deus nos dá, Deus tem um propósito nisso. Eu quero dizer para você que Deus está presente em todas as estações. E Ele cuida de tudo. Ele sempre vai fazer o melhor para nós. A importância do ensinamento dos pais para os filhos, gente, isso é extremamente importante. Por quê? Porque os pais, ele têm uma tarefa, uma missão de ensinar esses filhos desde criança, na adolescência e na fase adulta. Para quê? Para que eles possam ser homens e mulheres de valor, que tenham caráter, tá? Que tenham integridade, que honram a Deus, que usam com a verdade, tá? Então, assim, isso é de extrema importância. Então, é importante durante a criação de filhos, quando é criança, a mãe e o pai dizer não. Porque se você dizer sim para tudo, o que essa criança ela vai crescer ouvindo sim, 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 e aí quando chegar para ela alguém para dizer não para ela, ela vai ficar revoltada. Então, gente, tem momento de dizer o sim, mas tem um momento também de dizer o não, tá? E quando a gente diz não para os filhos, eles não vão entender na hora, mas a gente está fazendo isso para o bem deles lá na frente, sabe? Porque hoje em dia a gente está vivendo a inversão de valores, né? Os tempos trabalhosos, né? E hoje os pais estão colocando na mão dos filhos uma arma perigosa que é o celular, entendeu? Estão abrindo para eles crianças pequenas, já com o telefone na mão, gente, que não tem controle, sabe? Então isso vai prejudicar lá na frente, isso vai trazer um transtorno terrível para essa criança, para essa pessoa quando ela crescer e ser um adulto. Então é um conselho que eu deixo aos pais. Cuida desses filhos com carinho, não deixa com telas, nas mãos, porque o perigo está aí, você não está todo o tempo olhando o que ele está vendo, porque a criança, ela não tem ainda discernimento para saber o que é certo e errado, por isso que ela tem pai e mãe, para poder auxiliá-la, para poder instruí-la, né? Então isso é importante. Então os filhos, eles precisam de ter limites, as crianças, os adolescentes, eles precisam de ter limites. Por que limites? Porque eles ainda não sabem o que eles estão fazendo, eles não sabem o que é melhor para eles. Por isso que eles têm pai e mãe. Então o limite, tá, vai fazer com que ele faça somente aquilo que ele pode fazer naquele tempo, naquela estação. Porque quando é criança é uma estação, né? Quando é adolescente é outra estação. E quando é jovem é outra. Então, o limite é importante colocar assim. Hoje em dia nós estamos vivendo aquele tempo difícil que as pessoas, as crianças, estão sem limites. Estão sem limites e isso está causando dano para a vida das crianças, dos futuros adultos. Então, nós como pais, nós temos que trabalhar nessa parte para poder cuidar. Porque se você abre e deixa para fazer o que quer... Gente, criança não pode fazer o que quer. Criança não pode fazer o que quer, o adolescente não pode fazer o que quer, tá? Vai chegar o tempo dele fazer as escolhas dele, tá? Mas se o pai e a mãe fizer um trabalho bem feito, tem menos chance desse filho, né? Ele procurar um caminho tortuoso. Então o papel de um pai, de uma mãe é muito importante nesse quesito de instruir a criança, de instruir o menino no caminho que deve andar, para que ele venha ter caráter, para que ele venha ser uma pessoa de bem, para que ele venha honrar pai e mãe, para que ele possa respeitar os adultos, né? os anciãos, não é verdade? E que ele venha também honrar Deus. Então tudo isso é tarefa do pai e da mãe. Não mentir. Gente, o que tem de criança mentirosa? Mas por que a criança mente? Porque ela ouve o pai e a mãe mentindo. Então eu falo que os pais são os melhores professores. Tudo que o filho está vendo, seja bom, seja ruim, os filhos estão ali observando tudo. Então é importante os pais, nós que somos pais, né? Tá fazendo esse trabalho
para Deus, gente, porque os filhos é a herança do Senhor e nós estamos criando eles para Deus. Na criação de filhos tem que ter amor, disciplina, instrução e limite.